Vamos a mais um momento de leitura bíblica nesse dia maravilhoso. Amém? Leitura do dia 27 de janeiro de 2026. Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e eu estou usando a Bíblia de estudo King James, a atualizada. E se você quiser adquirir essa Bíblia, eu vou deixar um link aí na descrição para você dar uma olhada. Quem sabe você se interessa. Eu gosto muito para ler a palavra, porque é uma tradução bem atualizada e eu gosto demais e quero indicar para você, tá bom? E vamos lá, nós estamos no livro de Gênesis, já lemos o livro de Jó e você pode encontrar no canal aí. E agora nós vamos para o livro de Gênesis, amém? Gênesis capítulo 7, o juízo de Deus pelo dilúvio. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. De todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea. Dos animais que não são puros tomarás apenas um casal, o macho e sua fêmea. Tomarás também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Assim Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as muitas águas sobre a terra. Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca para se livrar das águas do dilúvio. E aconteceu que os casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, exatamente como Deus havia orientado Noé. Passados 7 dias, desabaram as grandes águas do dilúvio sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, precisamente nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se romperam. E a chuva caiu sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua esposa e as esposas de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais, conforme as suas espécies, todos os animais grandes e selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos, pequenos e os que rastejam pelo solo, assim como todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Com Noé abrigaram-se na arca casais de todas as criaturas que tinham fôlego, o fôlego de vida. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea de tudo o que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta por fora. Durante 40 dias permaneceu o dilúvio sobre a terra.
cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. As águas subiram e se avolumaram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as muitas águas. As águas aumentaram cada vez mais sobre a terra, e as mais altas montanhas que estão sob todo o céu foram totalmente cobertas. As águas subiram até cerca de 7 metros acima das montanhas. Pereceram então todos os seres vivos que se movem sobre a face da terra: aves, animais domésticos, feras, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Morreu tudo o que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo que estava vivo sobre a terra firme. Assim desapareceram todos os seres que se moviam na superfície do solo. Não sobreviveu um só homem, assim como todos os animais grandes e animais pequenos que rastejam pelo chão, e as aves do céu somente sobreviveram. Noé e os que com ele estavam na arca. E a enchente prevaleceu sobre a terra durante 150 dias. Aleluia. Gênesis capítulo 8. Deus lembrou-se então de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os rebanhos domésticos e de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação, e enviou um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva foi detida no céu. As águas, pouco a pouco, se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias, as águas haviam diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca encalhou sobre as montanhas de Ararat. As águas continuaram escoando até o 10º mês. No 1º dia do 10º mês, surgiram os topos das montanhas. E no fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já estivesse a descoberto. Noé soltou um corvo, todavia este ficou voando ao redor. Depois soltou uma pomba, a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água, e por esse motivo voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e abrigou-a novamente dentro da arca. Noé aguardou mais 7 dias e soltou outra vez a pomba. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais 7 dias e novamente soltou a pomba, que não mais voltou para Noé. No 1º dia do 1º mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas que inundavam a terra. Noé, então, removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca.
No 27º dia do 2º mês, a terra já estava bem seca. Então ordenou Deus a Noé: sai da tua arca, tu e tua esposa, teus filhos e as esposas de teus filhos contigo, todos os animais que estão contigo, todas as criaturas, as aves, os grandes animais e os pequenos, todos que se movem rente ao solo. Faze-os deixar a arca contigo, que pulem sobre a face da terra, sejam fecundos e multipliquem-se sobre toda a terra. Assim, Noé e sua mulher saíram da embarcação junto com seus filhos e suas noras. Da mesma maneira, saíram todos os animais e as aves em grupos de acordo com suas espécies. Noé constrói um altar a Deus. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego de vida, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Aleluia. Gênesis capítulo 9. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo o que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues em vossas mãos. Tudo o que se move e possui vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e ao homem. A cada indivíduo requererei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem, seu sangue será derramado. Porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Então declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo o que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante
da aliança entre mim e a terra. Quando eu reuni as nuvens sobre a terra e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos de toda a carne. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. E concluindo, asseverou Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda forma de vida que existe sobre a face da terra. A caminhada de Noé e seus filhos. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três foram filhos de Noé, e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos. Depois morreu. Essa foi a leitura de hoje. Deus abençoe você e guarde. Se você deseja aprender mais da palavra, você pode ler e meditar na palavra de Deus. Amém? Aguardo você no nosso próximo momento de oração. Deus te abençoe.